Yas! Autoestima. Pensa aí, de 0 a 10, que nota que você daria para sua autoestima hoje? Eu vou falar a minha, tá? De 0 a 10, dou 6 para minha autoestima, porque ela ainda está em processo de construção. E eu acho que esse processo não acaba nunca. Só que 6 para mim é muito bom, porque eu acho que eu já estive muito abaixo de 0. E aí muita gente vai associar a autoestima a questões apenas estéticas. Gente, não tem nada a ver. Não tem, e eu vou provar isso pra você agora. Com a minha história pessoal. Quando eu era muito nova, eu era uma menina muito tímida, muito envergonhada. E olha só as situações onde a gente já pode perceber a autoestima baixa, autoconfiança baixa, insegurança, tá tudo relacionado. Eu sempre fui uma menina muito estudiosa. Eu era aquela menina que primeiro grau, na minha época, era primeiro grau, né? Que era da primeira à 8ª série. Se eu tirasse menos do que 9, eu ficava arrasada. E 9 eu já ficava muito triste. Eu gostava sempre de tirar 10. E aí eu sabia as coisas, estudava muito, sabia falar, sabia matéria, mas eu era aquela menina que nunca me posicionava durante as aulas. Então, se o professor perguntasse, quem descobriu o Brasil? Dentro de mim estava gritando, eu sabia, né? Eu não falava. Sobre as células eucariontes, a divisão celular, eu sabia tudo. Eu não falava. Por quê? Porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo, porque eu me sentia insegura. Insegura com o quê? Hoje eu entendo. Um pouco com a minha imagem, porque eu não me achava muito bonita, eu não achava minhas roupas muito bonitas, eu achava as amiguinhas mais bonitas que eu, o cabelo delas mais bonito, enfim, né? Já rola desde muito nova, na infância, esse tipo de comparação. Sempre tem, né, aquela menina, aquela amiga que se destaca e a gente às vezes vai se comparando e parece que a gente vai, sabe, se encolhendo dentro da gente por conta dessa comparação. Isso começa muito cedo e às vezes os nossos pais não percebem, na maioria das vezes não, até porque eles não vêem muito o nosso comportamento na escola, né, com os nossos colegas, na prática esportiva. Os nossos pais, eles não estão ali presentes. E aí o que acontece? A gente vai crescendo e não muda. A gente vai crescendo sempre se comparando com aquela amiga, sempre se achando inferior por alguma situação. E no que isso reflete no final das contas? Em tudo. Sabe por quê? Se você é uma mulher que você se acha inferior, você não se valoriza, você, de certa forma, você também não se respeita, porque você não vê o seu real valor. E o que acontece? Vem aquele cara babaca, isso é muito real, gente. Aquele homem que lá no fundo você até sabe que não é grandes coisas, mas parece que você tem que aceitar aquele homem, porque ele está afim de você, porque ele quer namorar com você, porque ele quer casar com você, e meio que você acha que não vai arrumar nada melhor, sabe? E às vezes, em relacionamento, você vai aceitando vários tipos de desrespeitos, sabe? Vários tipos de abusos, não só físicos não, sabe? De bater, às vezes o cara ele não te bate com a mão, mas ele te bate com as palavras. E ele repete isso, ele vai te massacrando e você meio que não reage. Às vezes você acha até que aquilo ali é normal. E mesmo quando você percebe que não é normal, muitas vezes você não tem força para reagir. E tudo isso está relacionado com a sua autoestima. Porque quando você sabe que você tem valor, que você é uma mulher foda, não porque você é bonita ou feia, porque você é gostosa ou tá com sobrepeso, não é isso. É porque você sabe o seu real valor, você sabe a mulher que você é. Isso é autoestima. Isso faz você se respeitar. Isso faz você se valorizar. Quer ver outra situação? Ambiente de trabalho. Muitas vezes tem ali um colega que ele sabe muito menos que você é uma profissional muito mais capacitada, mas você não ousa falar, você não ousa expor as suas ideias, sabe? Por quê? Porque você tem medo. Por quê? Porque você não tem autoestima. E por que você não tem autoestima? Pode estar ligado muito à sua imagem, você não está se sentindo bem e isso reprime tudo que você quer falar, né, que você quer expor, e às vezes você reprime até os seus sentimentos, porque você não está se sentindo bem com a sua imagem. Sim, mas não é só a sua imagem.
sabe? Eu falo sempre que é a questão de você se sentir capaz, sabe? De você se sentir útil, de você conseguir se superar, de você entender que você pode sair da zona de conforto, superar situações que você achava que não conseguiria. Isso eleva a sua autoestima, sabe? É isso, é você se superar. E é aí que entra o exercício, que muita gente não entende. Quando a gente fala exercício é a melhor estratégia, a melhor ferramenta do mundo para melhorar a sua autoestima, mas não é apenas porque vai fazer você perder barriga ou crescer a bunda. Não é isso. É porque você vai se sentir capaz, porque você vai fazer um treino sinistro, horroroso, difícil. E você vai fazer, e você vai dar a alma, o sangue ali. E quando acabar aquele treino, você vai falar assim, nossa senhora, eu consegui. E você vai repetir aquilo sempre, cada vez vai ficando mais difícil e você vai vencendo. E isso faz você o quê? Se sentir capaz. E isso o quê? Eleva a sua autoconfiança. E isso o quê? Eleva a sua autoestima. E isso o quê? Faz você ter uma percepção do valor que você tem, das coisas que você é capaz. Fora que o exercício ele melhora a ansiedade, né? Controla e trata sintomas depressivos. Isso é comprovado cientificamente. O exercício é parte fundamental no tratamento de ansiedade e depressão. E tudo isso vai criando aí dentro de você aquela sensação, sabe? De você ser uma mulher forte, de você ser uma mulher capaz, de você não se entregar à preguiça. Porque, gente, é muito ruim você falar assim, eu queria fazer, mas eu não consigo. Eu queria, mas é muito difícil. Você acha que isso tem impacto só no seu corpo? No seu corpo é o externo, né? Porque, não consigo, é muito difícil. Aí vai crescendo barriga, bunda vai caindo, você vai ficando, né, toda esbagaçada, postura ruim. A sua estética por fora vai piorando. Mas internamente, você acha que você fica como se todas as vezes que você quer fazer alguma coisa, você quer mudar, você tá insatisfeito, você fica falando assim, como é difícil, eu não consigo, pra ela é mais fácil, o marido é rico, sabe? Lá no fundo, você sabe que isso não é verdade, você sabe que se você sentasse, se organizasse, priorizasse, você arrumaria tempo, pelo menos 30 minutinhos que você largasse o celular, que você fica olhando a vida dos outros, vigiando em grupo de família, falando mal dos outros, enviando áudio que não serve pra nada, sabe? Enviando meme, né? É bom enviar meme. Mas primeiro você tem que fazer o básico, que é cuidar de você. Por quê? Porque no final das contas, tudo isso vai impactar na sua autoestima. E tem uma coisa que ninguém te fala. Autoestima e saúde estão completamente unidas como unha e carne. Por quê? Se a sua autoestima tá uma bosta e você não se cuida, e você não faz um exercício, e você não consegue dizer não para um litrão de refrigerante com hambúrguer, aquele açaí cheio de M&M e leite condensado, se você não consegue dizer não para um doce, se você não consegue dizer não para nada, sabe? E se você não consegue tirar 30 minutos do seu dia para cuidar de você, da sua imagem, da sua saúde, automaticamente você vai adoecer. Então, se você não tem autoestima e não se ama e não se cuida, você adoece. Porque a mulher que tem autoestima, ainda que ela treine só por estética, que tem mulher que é realmente muito vaidosa, né? Aí tem gente que fala assim, essa mulher é fútil, só pensa na barriga dela, né? Só quer saber. Que bom pra ela. Pelo menos ela não tá pensando na vida do outro, ela tá cuidando da bunda dela, da barriga dela. Claro que o excesso de vaidade é chato, né? Aquela amiga que fica o tempo todo, que eu sou, a gente acha um pouco chato, né? Mas ainda assim, é muito melhor você ser uma mulher vaidosa que fica preocupada só com a sua bunda do que você ser uma mulher desleixada que não se cuida e fica cuidando da vida dos outros. Porque quem não se cuida, cuida da vida dos outros. E olha só, você não tira 30 minutos para cuidar da sua vida, mas você cuida da vida de um monte de gente famosa que você não conhece, você manda um monte de áudio falando mal dos outros que você também não vai agregar em nada na sua vida. Sabe? Você fica em grupos que não servem pra bosta nenhuma. E lá no fundo, no final do dia, sabe qual que é a parte ruim? Isso é um soco na sua autoestima todo dia. Porque quando você deita, eu sei que você tem um pouquinho de consciência e que você fala assim, poxa, mais um dia que eu não fiz as coisas que eu falei que ia fazer, que eu não consegui fazer um exercício, que eu não consegui dizer não pro doce. Então,
Para e pensa aí. Lista. Eu acho legal a gente fazer uma listinha das coisas que hoje você enxerga que estão impactando negativamente na sua autoestima. Por quê? Que você já acorda desanimada? Por que você não tem ânimo para se cuidar? Por que você fica se comparando com outra mulher ao invés de cuidar do seu próprio corpo? Por que você se sente tão mal quando você coloca um biquíni e acha que não tá bom? Por que às vezes você deixa de ir à praia ou de tomar um banho de mar, levantar a bunda da cadeira, ir até a água, mergulhar porque tá com vergonha do seu corpo? Por quê? E por que você não muda essas coisas que estão te incomodando? E automaticamente, quando você melhora a sua autoestima, você se posiciona e se valoriza no seu relacionamento. E cuidado, porque isso pode... Eu vou falar a verdade, gente. Isso pode até causar, às vezes, o fim de relacionamentos abusivos. Porque quando você passa a se amar e se posicionar e entender o seu valor, se você perceber que aquela pessoa que tá ao seu lado, ela não te trata bem, ela não te respeita, ela não te valoriza, sabe? Ela não tem um mínimo de cuidado com você, você não vai querer mais. Então, assim, elevar a autoestima pode trazer algumas mudanças para sua vida, mas são mudanças muito boas. Só que é preciso coragem, porque às vezes a gente se acomoda na bosta, né? Tá ruim, não tá bom, uma situação desfavorável, você percebe que não tá legal, mas você se acomoda. Ah, é assim mesmo. Ah, é normal. E às vezes você também vive num ambiente tóxico, que é normal para as outras pessoas também passar por situações muito ruins. Você não tem boas influências, você não tem bons exemplos. E aí você acha que tudo é sempre muito normal. Ser desrespeitada é normal, sabe? Ser traída é normal. Ou ser tratada com descaso, sabe? Também é normal, mas não é. Isso também vai impactar na sua carreira profissional, porque você vai repensar. E se hoje você não tá no lugar que você quer, você vai começar a trilhar o caminho para estar. Por quê? Porque a partir de agora você entendeu que você é capaz, que você pode, que você vai lutar, que você vai abandonar a zona de conforto, que você vai ler mais, estudar mais, fazer cursos, sabe? Buscar ouvir podcasts. Para quê? Para você estar cada vez com mais conhecimento, porque o conhecimento liberta. Quer mudar a vida? Busca conhecimento. Sai um pouco dessa vida de ficar seguindo um monte de gente que você não acha legal, mas assim, não te agrega em nada de bom, só que você acompanha só pra olhar a vida, só pra olhar a roupa, só pra olhar a bolsa, só pra olhar o carro. Isso meio que não faz muito sentido. Então, a autoestima pode mudar o seu relacionamento, a autoestima pode mudar a sua relação com a sua profissão e fazer você dar um upgrade na vida. A autoestima pode te afastar de pessoas que você percebe que não são legais, que você não quer mais próximas a você, porque a partir de agora você não quer mais viver em ambientes tóxicos, né? A autoestima pode fazer você sair daquele grupo de amigas chatas que só ficam falando da vida dos outros, porque a partir de agora você decidiu que quer cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua saúde, da sua família, do seu bem-estar. Entende que não é apenas perder a barriga ou turbinar a bunda. Tipo, eu fiz uma lipoaspiração. Isso normalmente não vai melhorar a autoestima porque não tem a mudança de processos internos. Só o fato de você fazer uma lipo não é suficiente para mudar a sua autoestima. Porque para mudar a autoestima, você precisa passar pelo processo. E o processo às vezes dói, sabe? Sair da zona de conforto dói, é bem desafiador. Muitas vezes você pensa em desistir, você erra, você cai, você levanta. Só que você vai sempre saindo mais forte das situações. E é isso que você precisa. Você precisa errar. Você vai errar, sabe? E você precisa passar por situações desafiadoras e falar, eu vou encarar e vou fazer o meu melhor. Tudo isso é que faz você crescer psicologicamente, ter uma mente forte, uma mentalidade de sucesso. Você começa a buscar solução e não problema, sabe? Você tá ali diante de uma dificuldade, você não para, ai meu Deus, o que eu faço? Porque Deus, Ele quer te apoiar. Eu tenho 100% de fé em Deus. Deus é tudo, pra Ele nada é impossível. Deus no comando de toda a nossa vida, mas amiga, Ele não vai fazer a sua parte. O Deus que eu acredito, Ele quer te ver agindo, tá? E aí Ele vai te apoiar. E algumas vezes você não vai estar certa e aquilo que você estava trilhando não estava bom, não era o melhor pra você e Ele não vai permitir. Você depois, às vezes no momento você fala assim, poxa, me dediquei, né? Não deu certo, mas depois ali na frente você entende o porquê disso.
isso em várias situações, no trabalho, nos relacionamentos profissionais, sabe? Então, para a partir de hoje e pensa o que você pode fazer para melhorar a sua autoestima. Pequenas coisas, sabe? Acordar, agradecer a Deus pela sua saúde. Você acorda, tá respirando, tá com saúde, consegue lavar seu rosto, varrer sua casa, vai lavar a louça, fazer sua própria comida, ir pro seu trabalho, ter pernas, ter braços, ter olhos. Você já tá na frente, assim, de milhões de pessoas que estão aí lutando pela sua saúde. Então, também tem muito essa questão da gratidão. Isso também tá muito associado à autoestima, sabe? Eu falo que é um combo. Você tem que ter gratidão, você tem que ser otimista, você tem que se afastar de pessoas negativas, você tem sempre que buscar se desafiar, dar o seu melhor, fazer o que é possível dentro das condições que você tem hoje. Porque feito é melhor do que perfeito. Essa frase é clássica, né? Mas ela é muito real. Feito é melhor que perfeito. Qualquer coisa que você faça na sua jornada de evolução é muito melhor do que ficar é difícil, eu não consigo. E aí? Agora eu vou te falar uma coisa. Quer turbinar a sua autoestima? Começar cuidando mais do seu corpo? Tem um monte de vídeo aqui no meu canal com aulas simples, rápidas, que você pode fazer em qualquer lugar, sem nenhum material, e já vão te ajudar a dar o primeiro passo para sua mudança de vida, para você reagir, mulher. Então sai daqui, faz uma aula que tá aqui no meu canal, tá? De braço, de perna, de abdômen, de HIIT, qualquer aula que você escolher. Tudo isso já vai te dar aquela motivação. Se organiza! Se organiza! Solução para a vida bagunçada, sabe? Para falta de constância é organização. Começa se organizando, definindo prioridade. E não tenta fazer tudo do mesmo tempo, não. Ai, amanhã eu vou comer só ovo, fazer 3 horas de exercício. É mentira, você não vai, tá? Você tem que contabilizar cada hora do seu dia. Pega um papel, eu faço isso sempre, tá? Acordei. O que eu vou fazer hoje? É rápido. Em 20 minutinhos você faz isso e isso otimiza a sua vida inteira. Bom, hoje eu tenho que ir no salão, tudo tem que ser contabilizado, até o fato de você tomar banho, porque isso leva tempo. Se não chega no final do dia, você tá com aquela sensação de fracasso, que tudo que você falou que ia fazer, você não fez. Isso acontece muito e isso abala a autoestima, tá? Tá tudo relacionado a essa tal de autoestima. Autoestima é tudo na vida de uma mulher. Quem não tem, não tem nada. Então, acordou? Hoje eu vou tomar café, vou fazer meu ovo, vou fazer meu treino, vou fazer meu devocional, vou orar, tudo que você vai fazer para você ter clareza do que você precisa fazer naquele dia, quais são suas prioridades e o que você consegue encaixar, entende? Vou preparar umas marmitas para organizar minha alimentação, vou ao supermercado, hoje eu vou treinar de manhã, hoje eu vou treinar à noite, porque de manhã eu tenho médico. Organiza a rotina do seu filho e das pessoas que dependem de você, porque tudo isso é o seu tempo. E aí, quando você se organiza e tem clareza, você consegue achar ali 20, 30, 40 minutos para você se priorizar, para você ler um livro, sabe? Cuidar dos seus projetos, otimizar. A sua rotina é o segredo. E tem que ter rotina. A pessoa não pode acordar um dia às 10, um dia às 6, um dia treina, 10 dias não treina, um dia come verdura, 10 dias não come. Isso se chama inconstância. E inconstância não dá resultado para ninguém. Em tudo que você for fazer, que for bom, você mantém a constância. E o que for ruim, que você sabe que não te faz bem, tenta reduzir cada vez mais. É processo mesmo. Não é de um dia para o outro que, por exemplo, se você é viciado em doce, não é de um dia para o outro que você se livra do vício em doce. Não é. É processo e tem recaídas. Só que você tem que entender assim, beleza, eu estou no processo. Teve recaída, se entupiu de doce. Foi na festa, se acabou, festa infantil. Levou doce pra casa, botou na geladeira. Beleza, já foi. Não fica, ai, eu errei, agora não tem mais jeito. Não fica se martirizando. Ok, eu errei, comi esses doces. O que eu posso fazer agora pra melhorar, pra seguir em frente? Eu já aprendi que isso não é legal, que isso não me faz bem. É assim que a gente vai aprendendo. A gente não aprende vendo os outros apenas. A gente aprende fazendo, praticando, errando, acertando. E aí a gente vai ajustando os ponteiros da nossa vida, tá? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, envia pras amigas. Deixa um comentário, tá? Me deixa um comentário. Isso é legal pra mim, isso ajuda a crescer o canal, isso ajuda a melhorar a minha comunicação. Porque no final das contas, eu não tô aqui falando pra caramba só por falar.
Eu tenho propósito. O propósito do meu conteúdo é transformar a sua vida, é te ajudar. Eu tenho plataforma de treino que paga? Tenho. Eu vou ser fitness, eu faço consultorias, eu tenho várias formas de atendimento. Claro, eu preciso viver, mas eu tô aqui para te ajudar de graça. Tudo isso que eu tô te falando é grátis, todos os conteúdos que estão aqui no meu canal são grátis, porque eu quero te ajudar de verdade. Então deixe seu feedback sobre esse vídeo para eu saber se você está gostando e o que eu posso melhorar para cada vez evoluir mais. E aí a gente vai evoluindo juntos. Mas não esquece, autoestima liberta. Se você não tem autoestima, vai correr atrás disso, porque você precisa disso para ser uma grande mulher, uma mulher feliz que se valoriza e se respeita.